Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, o programa Opinião. TV Pantanal, canal 22. É uma empresa, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Estamos ao vivo, sextou. Estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, hoje, 19 de setembro de 2025. Satisfação em estar na sua companhia e ter você em nossa companhia mais uma vez, não é? Hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui. Eu fico feliz quando ele vem, porque a gente convida, ele vem para tratar de um assunto que, de forma direta ou indireta, diz respeito a todos nós, não é? Mais direta do que indireta, porque são os idosos, os nossos idosos. Ah, Paulo, mas eu não sou. Se tudo der certo, você também vai envelhecer. Não é? Se você está aí no gozo da sua juventude, não está muito preocupado isso com o dia de amanhã, e se você olha só para o seu próprio umbigo, eu devo dizer isso, você também vai envelhecer se tudo der certo, porque no meio do caminho pode haver uma pedra no meio do caminho, tudo, o imponderável acontece, não é? E, enfim, não sou pessimista, estou dizendo que é isso, a vida é assim, é uma incógnita, só o zeloso guardador que sabe de tudo. Então, e além do que você tem em casa, né? Você provavelmente tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, enfim, alguém que você quer muito, que gosta muito. Então a gente tem que cuidar sempre, não só da saúde dos nossos idosos, como também dos direitos dos nossos idosos, enfim, cuidar de tudo, do bem-estar. Então, eu falei dele, mas eu não falei o nome dele. O Dr. Izandir Rezende está aqui conosco mais uma vez, não é? Que vai falar conosco a respeito disso aí que eu falei, né? Ele é da CDDIP. Eu sempre erro o nome, mas quer dizer o quê? Quer dizer que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso. CDDIP, MT. Izandir Rezende, eu convido, ele vem mesmo, porque ele sabe que é importante falar desse tema e nós também sabemos disso e temos uma audiência também nessa faixa etária. Eu esqueci o nome da senhora que estava ontem, que eu mandei um abraço para ela ontem, Sara? A mãe da... Olívia. Olívia? Senhora Olívia. Não, da dona... da mãe da... enfim, eu estou ficando idoso também. Não, você vê que tem muito idoso que está muito bem aí das ideias, da memória. Mas a doutora, enfim, eu vou daqui a pouquinho achar o nome dela aqui. Tem 84 anos e acompanha o programa Opinião por causa de Lorenberg, né? Mas acompanha, por conta do Lorenberg, mas acompanha. Então, a gente tem um respeito, um carinho enorme por todas as faixas etárias, essa em especial, porque são pessoas que já deram tudo na vida, já fizeram tudo na vida para vencer, para estar aqui de forma muito decente. E eu fico muito feliz com isso. Eu tenho um carinho demais, enorme, eu adoro criança e adoro idosos. Eu amo mesmo. Paro, penso, fico emocionado, fico comovido. Então, e contribuo aqui por meio do programa Opinião com essa atenção sobre políticas, direitos, enfim. Então, o Izandir está aqui para a gente falar um pouco mais do que vem sendo feito aí, quais são as defesas, as bandeiras que tem defendido o nosso glorioso Conselho. Ok? Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, mas muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É demais importante estar com você aqui, com o nosso programa Opinião, na sua TV Pantanal, ainda mais nessa sexta-feira, principalmente falando de assuntos como esses que eu já adiantei aqui, neste momento, com o Dr. Izandir, que vai, a partir desse instante, discorrer sobre alguns temas que vamos abordar, e ele vai trazer as novidades sobre esses que eu chamo direitos, não é, da pessoa idosa. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí?
você pode interagir conosco, não é? 99, está aí na tela, 2529, 9982-2529. Então, na verdade, eu falei errado, 9932-2529. Doutor Isandir Rezende, muito bom tê-lo aqui, obrigado de verdade por aceitar o nosso convite. A causa é nossa também, nós adoramos o assunto e eu gostaria que o senhor já dissesse as novidades aí, por conta do conselho que está aí sempre diante dessas causas e bandeiras importantíssimas para todos nós, quais são as grandes novidades. Tinha um assunto que eu tinha marcado aqui, que eu estou tentando achar, mas eu já vou achar e vou esmiuçá-lo com o senhor. Mas eu queria que o senhor dissesse já de antemão, para a gente dizer aí sobre essa rede de proteção à pessoa idosa, o que temos de novidade, atualizar o nosso telespectador, a nossa audiência. Bom tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, meu professor Lorenberg. Boa noite você que está nos acompanhando. Sem sombra de dúvida, estar no programa Opinião é salutar demais. Tenho muita liberdade juntamente com vocês, então eu me sinto bem aqui, sinto em casa. Recíproca verdadeira. Eu sinto em casa. Hoje nós estamos comemorando aí 35 anos do Código do Direito do Consumidor. Eu quero aqui parabenizar, aproveitar o seu programa e parabenizar aí o doutor Ivo, que está à frente do PROCON. Provocou hoje uma reunião, Paulo, muito interessante, junto ali na seccional. E aquilo nos motiva, professor, porque a gente percebe que realmente a sociedade está começando, de fato, a compreender que é necessário nós fazermos a nossa parte, aquilo que o senhor disse agorinha. Nós temos 11% de pessoas de 100% que se discute realmente políticas públicas, políticas sociais, etc. Então isso hoje, pelo que o senhor falou, foi exatamente o que nós discutimos hoje, comemorando aí o Código do Consumidor. Eu vou aproveitar também, Paulo, e vou fazer um convite aqui, se não esqueço posterior, não vou perder essa oportunidade, dia 24 agora, próxima quarta-feira, 24, 25 e 26, eu quero convidar toda a população cuiabana, você que é presidente de qualquer instituições, de qualquer associação, venha participar conosco, aonde nós estaremos trazendo aí a Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Vamos receber praticamente 77 municípios que vão estar participando, uma discussão exatamente sobre a política pública da pessoa idosa que vai ser discutida na Conferência Nacional em dezembro de 2025. Então eu quero que toda a sociedade se sinta-se convidada e venha participar conosco, que é muito bom, é muito interessante, é uma troca de informação que vale a pena a gente estar ali. Paulo, hoje o que nós temos aí? É a rede de proteção. Nós temos aí praticamente, já estamos indo quase para o 2º ano, numa discussão que todos os meses, praticamente de 15 em 15 dias, nós estamos tendo uma reunião ali no Tribunal de Justiça, né, onde o coordenador dessa discussão é o desembargador Orlando Perry. O importante, que a última reunião que a gente esteve agora, a gente começa a definir exatamente aquilo que é necessário para a criação e a implementação da rede de proteção. Para se ter uma noção, Paulo e professor Lorenberg, é muito complexo, eu não tinha essa noção, da complexidade quando nós precisamos fazer esse trabalho em conjunto entre secretarias. É muito interessante. De Estado? De Estado. E eu estou tendo essa experiência e o que eu estou gostando é que, dado a esse período de trabalho, de pesquisa, de estudo, a gente passa, professor, a ter uma noção do que realmente nós aqui fora queremos do Estado. Então eu estou tendo aí uma oportunidade muito grande, eu quero agradecer aqui todos os secretários hoje
de segurança pública, da educação, da saúde, da CETASC principalmente, todos eles que participam diretamente da política pública social do idoso, pelo apoio que vocês estão dando hoje de uma forma fantástica aos nossos representantes, que são os conselheiros que participam das suas secretarias junto ao Conselho Estadual. E por que dizer isso? Para você ter uma noção, professor Lorenberg, só a CETASC hoje, ela tem praticamente 4 a 5 subsecretarias. Então, o senhor imagina, eu tenho uma secretaria específica aonde trata CRAS, CREAS, que é o SUS e o SUAS, junto ao município, interligado ao governo federal. Eu vou ter ali uma secretaria de direitos humanos. Eu tenho uma secretaria que discute exatamente o quilombola. Então, eu tenho uma diversidade dentro de uma própria caixinha, diversas subsecretarias, que vão falar dentro dessa mesma caixa, que ao mesmo tempo, o meu idoso branco, o meu idoso índio, o meu idoso negro... Meu idoso consumidor... Porque meu idoso consumidor... O PROCON está lá também. Porque o PROCON, isso, o meu, muito bem lembrado, o PROCON está lá também. Ele está dentro dessa caixinha. E muitas vezes eles trabalham separadamente, quando nós passamos a sentar e a discutir isso daí com outras secretarias, como da saúde, como da segurança pública, com a defensoria, você percebe que eles estão começando a perceber que nós precisamos estar interligados. E aí vem aquela boa notícia. Quando um funcionário público de carreira, que trabalha ali 30, 25, 30 anos, que tem um conhecimento técnico daquilo que ele faz do Estado para com o município, e quando ele percebe isso, é muito interessante, porque você dá um avanço na política de uma performance tal que nós, como sociedade civil, que representamos ali o Conselho, nos possibilita, professor Lorenberg, de bater na porta de um governo e mostrar realmente o que precisa ser construído. Então, essa visão hoje, ela está iniciando, digamos assim, a tomar um corpo, que esse corpo, a hora que ele for tomado essa dimensão, nós vamos conseguir, de fato, chegar lá na população idosa que está na ponta. Isso significa também uma separação, porque quando você fala da rede de proteção, para que a gente tenha uma noção, e se tratando da pessoa idosa na Lei 10.741, nós precisamos ter uma visão do que é política pública social, aquela que Estado e município fazem, correto? E saber separar aquela que é a obrigação do Estado, de imediato, nas questões protetivas, nas questões do PROCON hoje, que nós sabemos aí dos consignados indevidos, porque vai exigir aqui a participação direta, seja do Ministério Público, seja da Delegacia do Idoso, seja da Delegacia do PROCON, para se chegar num finalmente que é o Poder Judiciário. Então, são uma rede onde você se constrói duas colunas interligadas dentro de uma secretaria que se chama CETASC, que eu entendo ser a responsável entre todas as demais, porque é nela que está concentrada exatamente o que fazer política pública social. Eu vou chamar o Lorenberg rapidão aqui para o bate-papo. Por favor, professor. Presidente, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria. Mas sempre, eu particularmente, eu posso repetir 500 mil vezes a mesma coisa, porque revê-lo
é uma satisfação, um prazer e uma felicidade enorme revê-lo sempre. Você sabe da admiração que eu tenho por você e do seu conhecimento. Presidente, eu vou aproveitar 3 pontos que o senhor realçou, e muito bem realçou. O senhor falou, no primeiro momento, de que é necessário a rede de proteção. Em especial, a rede de proteção para os idosos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o senhor falou da interligação de secretarias. Quer dizer, houve uma época lá atrás, infelizmente lá atrás, que uma secretaria é como se tivesse várias gavetas, né? Exatamente. Cada secretaria era uma gaveta. Você abre e fecha. Abre e fecha. Não tem nenhuma conexão cada uma delas. Quando, na verdade, o problema não se resume a uma única gaveta, mas a várias gavetas. Exato. O senhor foi muito feliz em trazer isso e explicar para todos nós exatamente como funciona. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, presidente, o senhor falou da questão do Estado, a questão toda, e propositadamente o senhor esqueceu do Legislativo, né? Porque o Legislativo também entra nesse problema, nessa questão toda. Muito. E aí eu estou acrescentando, o artigo 3º da Constituição, embora seja uma perfumaria no sentido de que ninguém dá atenção àquilo ali que deveria dar atenção, porque é o combate à desigualdade. Se você não, como que você combate a desigualdade? Se esquece dos setores vulneráveis. E entre setores vulneráveis estão exatamente os idosos. Como fica, presidente? Eu estou provocando o senhor para essa reflexão, porque eu estou diante de alguém que conhece o tema como ninguém. E toda vez que o senhor vem aqui, eu aprendo um pouco mais a respeito. Como fazer? Eu tenho uma Constituição que determina o combate à desigualdade. Por outro lado, eu estou vendo a omissão do Estado em muitos momentos. O Estado de uma forma geral. Correto. É muito bem colocada a pergunta do senhor, professor, e eu também tenho uma profunda admiração e uma amizade e um carinho pelo senhor. Veja só, hoje o papel nosso, professor Lorenberg, é pegar a Lei 10.741, porque ela é linda. Lá ela fala de tudo que o idoso tem direito. Tudo. É interessante, é a Bíblia nossa. E pegar a Lei 8.823, que é a Lei do Idoso do Estado. Então nós temos que pegar essas duas peças, que são importantes, estão interligadas, e transformar isso aqui, é o que eu tenho discutido muito e falado muito, e eu fui muito duro, incisivo muitas vezes, porque eu demorei a perceber que quem está do lado de lá não tinha essa percepção do que é essa Lei 10.741. Então, o que nós precisamos pegar? Essas caixinhas, todas elas, da saúde, eu tenho lá na saúde, na lei orçamentária do meu estado, uma verba que está indo lá, com certeza, destinada a atender a pessoa idosa. Hoje, quando eu chego no sistema da educação, qual é a informação que eu tenho com relação ao que está motivando hoje o idoso estar indo parar em um hospital? Porque quando ele vai para o hospital, ele vai para o internamento. Esse estudo, a saúde tem. Olha que interessante. Ela tem esse estudo. Porém, esse estudo não é absolvido pela CETASC, que lá dentro da CETASC tem uma secretaria que trabalha essa política pública social diretamente com o município, aonde também nós temos todo um quadro que é feito dentro do CAD único, daquelas pessoas idosas que hoje já estão cadastrados de alguma forma, recebendo, seja do Estado, o cartão alimentar, seja o Bolsa Família, ele já automaticamente está recebendo. Porém,
quando nós falamos da prevenção, para mim não deixar esse idoso chegar a uma UTI, eu tenho que trabalhar na prevenção. Como está sendo feita essa prevenção com relação à saúde do idoso pela Secretaria de Saúde do Estado? E agora eles estão observando que se nós pegarmos os nossos dados, as nossas informações, que essa é a riqueza, e nós pegarmos essas informações com relação à saúde, e nós formalizarmos um interligamento, um cruzamento de informação, e passarmos a trabalhar em conjunto para que exatamente o Estado se faça presente para esse cidadão idoso, porque ele tem a obrigação. E por que eu vou dizer essa obrigação, professor Lenenberg? Hoje o Ministério Público, muitas vezes, entra com um mandato de segurança, uma ação de cumprimento de obrigação, contra o prefeito, para internar numa UTI um cidadão idoso. Essa responsabilidade não é do prefeito, professor, é do Estado. Mas para ele é mais fácil atender o quem? Lá na onde ele está, aquele idoso, dada a necessidade, ou ele entrar com mandato de segurança para cumprir aqui no estado junto do governador? Ele vai no prefeito. Doutor Jandir, eu falei o seguinte, eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer, porque o seu raciocínio está tão bom, eu queria continuar com ele aqui, mas eu tenho que, por obrigação de ofício, eu tenho que fazer um break comercial, mas é 1 minuto e meio. Prometo que assim que voltar, a gente parte daí, porque eu quero que o senhor continue falando. Está brilhante, eu acho isso maravilhoso, porque é isso, exatamente isso que ele está falando aqui. Quando não dá certo com o prefeito, quando não dá certo de um jeito, vai no outro, da forma mais cômoda. Mas eu quero mais, daqui a pouquinho esmiuçar isso, mas eu quero chamar o intervalo comercial. 1 minuto e meio, a gente retoma aqui o raciocínio do Izandir Rezende. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião. Vamos correndo aqui para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O presidente do Partido Novo, aqui no estado de Mato Grosso, o Sérgio Antunes, ele afirmou que a vice-prefeita de Cuiabá, a Vânia Rosa, que é do Novo, tem total independência por parte da legenda para tomar as decisões que achar necessário dentro da gestão do prefeito Abílio Brunini. A declaração ocorreu após a publicação aí do decreto de Brunini, assinado no último dia 17, não é? Que centraliza nele, no prefeito, a representação oficial do município e proíbe a vice e todo o secretariado de manter tratativas com os governos governos federal e estadual. E olha, em entrevista ao Gazeta Digital, Antunes disse que o Partido Novo, dá suporte na relação institucional com a vice-prefeita, mas destacou que suas decisões são individuais e não passam pelo crivo da sigla. É uma ação direta dela. A gente foi parceiro lá na eleição, não só com a vice-prefeita, as pessoas ajudaram também, e quando a gente tem aí alguma coisa institucional, ele, no caso, o Abílio, conversa comigo sobre isso, mas não conversou comigo sobre a Vânia, e nem Vânia sobre isso, sobre o decreto no caso, né? O partido sempre dá apoio a todos os seus filiados. Então, a Vânia nos procurando, né, sentindo aí alguma coisa, o partido está sempre de portas abertas para ela. O cargo de Vânia é muito
pessoal, não é um cargo do partido, ela está no partido. Então, como foram as primeiras tratativas entre o prefeito, a vice-prefeita, quando ela foi para a secretaria, foi mantida essa posição, segundo frisou aqui o presidente do partido. Não entendi muito o posicionamento dele, né? Ao mesmo tempo que eu entendo que o partido está com ela, mas aí já disse que é uma coisa do prefeito e tudo mais. O fato é que tem um racha ali desnecessário, eu gostaria muito de ver ambos trabalhando de comum acordo. O Abílio vai lá, fecha as portas para que a vice abra tratativas, desempenhe tratativas com outras esferas, com os outros entes. Ele, a cabo, tem toda a prerrogativa, ele, não é, pelo que diz ali, ao pé da letra, até onde eu li, até onde eu sei, ele está dentro da sua legalidade. Agora, ele foi ao extremo, não é, quando ele barra, fecha as portas, tolhe, não é, o poder de ação da vice-prefeita, que pode, na minha opinião, pode estar sempre ali querendo ajudar, mas ela não pode tomar esse tipo de iniciativa de abrir tratativas com, por exemplo, o governo federal, com algum ministério específico e tudo mais. Lorenberg, a bola está com você. Mas você tinha que lançar assim. Tá bom, de esquerda, eu não sou muito banco, de canhota no seu peito. Paf! Mata no peito. Matar no peito e fazer o gol, não é só para fazer o gol. Faça o gol agora. Paulo e amigo telespectador, eu farei 3 observações muito mais pontuais para que o amigo possa tirar a conclusão dele a respeito do cenário. A primeira observação a ser feita, veja, o vice, não importa se é prefeito, se é vice-prefeito, se é vice-governador, se é vice-presidente da República, não importa. Vice é uma expectativa de cargo, ponto final. Não tem mais nada. O vice-prefeito, o vice-governador e o vice-presidente da República não tem função dentro da administração pública. Não tem função nenhuma. Não tem lei, não tem Constituição, não tem nada que diga isso aqui é função do vice. Não existe, porque o vice é uma expectativa de cargo. Quando o titular quer fazer uma viagem para o exterior, quer sair de licença médica, o vice vem e assume o cargo. Só nessa condição? Só nessa condição. Só. Aqui no Brasil que tem mania de... O cara vai lá... Desculpe o cara. O titular vai para São Paulo, o vice assume. Não deve. Nos Estados Unidos, o vice nunca assume, a não ser em 2 situações. O presidente está acamado, internado, ou o presidente morreu, ou foi cassado. Só nessas 3 causas. Então, vamos voltar para o nosso tema. O vice não tem função. Porém, amigos, durante a campanha, há acordos. Você soma, você fala assim, olha, se nós ganharmos, eu vou te dar uma secretaria, eu vou te dar uma coordenação, como fez o governador do estado. Há um acordo de cavalheiros entre o vice-governador e o governador do estado, onde o vice-governador não exerce nenhum cargo de secretário, mas existe uma coordenadoria com secretarias. Isso é acordos de cavalheiros. Ok, amigos? É ruim, a meu juízo, o titular ceder uma secretaria para o vice. Quando você demite o vice, amigo, o secretário, arruina tudo. É o caso de Cuiabá. Aí entro exatamente no segundo problema. Cedeu uma secretaria, a vice-prefeita assumiu, daqui a pouco tiraram ela do cargo, deu uma outra secretaria, daí a pouco tiraram do cargo. Ou seja, não há como encobrir uma fissura. Não há como cobrir um problemão. E eu vou dizer mais ainda, com todo o temor de errar, essa fissura nunca será consertada. Não tem conserto. Não tem conserto mais, amigos. Especialmente porque também houve 2 situações, né? Primeiro foi um cargo, não deu certo. E não deu certo não foi porque, num perfil, não foi. Foi porque houve ali um determinado momento, sobre a ótica do prefeito, que estava chocando, estava batendo de frente, não é? Depois, vamos mudar lá para a Secretaria de Mobilidade, Mobilidade Urbana, CEMOB.
idem, mesma coisa. Também houve a interpretação de que estavam batendo, que ela estava avançando, não é? Que ela seria a prefeita, que ela teria tal poder como tem o Abílio, coisa que não é, que é expectativa de poder, que nem o Lorenberg está falando aqui, que se é secretária, tem que ter a obediência àquilo que manda. É assim que funciona, nem estou dizendo quem está certo, quem está errado. O que diz a letra fria lá da, não sei se é regimento, do que diz a lei municipal, lei orgânica, enfim, é isso. Então, eu lamento, só que eu lamento, eu queria muito que a Vânia... E outra coisa, tratativa se faz, não é? Agora, peso que isso tem, tratativa se faz na hora da campanha, no afã para vencer e tal, né? Houve depois, se a gente ganhar, a gente vai governar junto, vamos trabalhar junto. Tentou-se trabalhar junto, na primeira secretaria, não deu certo, na outra também não deu certo. E agora? Aí ela tenta, como vice, botar as manguinhas de fora. Eu não estou criticando, não, eu também faria alguma coisa, eu tenho que fazer, mobilizar, eu tenho que... Aí, de repente, eu tento uma tratativa lá com a União, com o Ministério das Contas. O prefeito não gosta, acha que ele vai lá, mete a caneta e fala, não, contenha-se com a sua insignificância. E não é insignificante, né? Eu acho que a Vânia tem uma contribuição, ou pelo menos teria uma contribuição muito grande para dar, mas houve esses problemas aí iniciais que, como diz Lorenberg, tem jeito. É que nem você chegar aí na sua casa, pegar no armário da sua mãe aquele copão bonito, lindo, que ela ganhou no casamento, assim, todo de cristal, aí você joga ele no chão. E vai espatifar em 600 mil pedacinhos. É como se pegasse um super bonder, tentar colar um por um ali, e aí depois de 50 anos você consegue colar tudo, tá tudo montado. E aí? É a mesma coisa? Não é. Então, quebrou, nego. É que nem confiança. Confiança, você quebrou a confiança, acabou, não tem mais isso. Então é uma coisa que aconteceu aí com a gloriosa Vânia. Para fazer isso aí, eu não acho que tem mais conserto esse negócio. Não tem. Não tem, acho que agora é, infelizmente, ela vai pensar numa candidatura à Assembleia Legislativa no ano que vem, pronto, resolve o problema. E tem que se estabelecer, viu, Vânia? Tem que estabelecer, criar grupo. Você vê essa palavra aqui, o que diz aqui o presidente do seu partido também, tem que ter junto, tem que ter gente junta, gente conjunto, tem que ter grupo. Porque sem grupo você não chega a lugar nenhum, nem para vereadora. Eu tive que interromper Isandir Rezende no bloco anterior, porque o Lorenberg, esse camarada que está aqui, camarada é bem coisa de comunista, né, do Partido Comunista. Todo mundo está como camarada. Meu amigo Lorenberg é melhor amigo do que camarada. Meu amigo Lorenberg provocou o advogado Isandir Rezende, essa referência das políticas em prol dos idosos aqui, da pessoa idosa aqui no estado de Mato Grosso. E aí ele estava falando e eu tive que interrompê-lo por conta do intervalo comercial. Eu gostaria que o senhor retomasse o seu raciocínio. Então hoje, mas eu gosto muito da política, viu? E eu lembrei, sabe de que caso? Do vice do Emanuel I. Você lembra? A mesma coisa. A mesma coisa. Você lembra? E dizendo para a Vânia, né? É Vânia? É Vânia. É Vânia, é mais ou menos o que o Niuan fez. O que ele fez? Ele se afastou. Pronto. Exatamente aquilo. Não é um cargo, né? Não é um cargo. Nós temos 4 minutos para esse raciocínio fechar seu. Eu vou fechar aqui dizendo o seguinte. Então, hoje, o que nós percebemos? Que o Estado está se despertando. E se o Estado se desperta, correto? Isso eu acredito hoje, professor Lorenberg, que vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque exatamente está acontecendo com aquele funcionário que está lá naquela caixinha, conhece o problema, e essa daqui, ao comentar o que acontece nessa caixinha, ela fala, mas espera aí, eu tenho uma solução para o seu problema. Mas como que você tem uma solução? Não, porque lá nós fazemos também esse trabalho. Vamos fazer junto. E essa construção hoje, professor Lorenberg, eu vou falar uma coisa, foi um sonho meu de anos de trabalho, assim, pessoalmente, para que se chegasse a isso. Por quê? Porque foi exatamente o que eu vi nos estados do Sul. Isso eu estou falando de 2015. 2010, o Rio Grande do Sul já se discutia isso. Então, nós hoje chegou o momento do estado do Mato Grosso.
Agora, por que chegou esse momento, professor Langenberg? Eu vou fechar exatamente dizendo isso que está acontecendo aqui na gestão Cuiabá. Se não tivermos um gestor que pelo menos lhe dê a oportunidade de tentar fazer, nós não iríamos acontecer o que está acontecendo. Então, o gestor ele tem que ser sensível. E nós tivemos, eu posso dizer hoje, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa teve por parte do governo essa, digamos assim, essa credibilidade, essa confiança. Vou te dar a oportunidade de que você possa trazer as suas ideias. Vamos trazer e implementá-las. Esse apoio eu tive do governo. Então, eu não posso hoje, em momento algum, dizer é impossível? Não é impossível, se você tiver o apoio do gestor. Vou dar um exemplo claro aqui para você, com muita tranquilidade, não é perseguição, não. O governo do Petotax foi um atraso nas discussões de política pública social. Nós perdemos 4 anos ali importante, porque nós iniciamos esse trabalho na época do Blairo Maggi. Simval Barbosa, outro, através da sua primeira-dama, igual o Estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes. O Petotax, isso morreu. Foi um retrocesso. Então, nós novamente tivemos que alavancar, criar-se uma equipe dentro do Conselho, que não é tão simples, não é tão fácil, porque todos têm as suas opiniões formadas, e para você descaracterizar essas opiniões e conseguir chegar a um bom senso de que, se nós interligarmos entre nós, nós vamos sim fazer uma política pública condizente, que é de atender aquele que está lá na ponta. A mesma coisa virando a página desse livro para as questões de garantias protetivas, que nós vamos falar da violência doméstica, a violência. Hoje, o índice de estupro em mulheres, hoje idosas, é assustador. Assustador, professor. É algo que te deixa maluco. Você vê que o ser humano está perdendo o controle. E a outra questão é os consignados. Ave Maria, correto? Consignados é então, outro hoje isso... tapa na cara. Hoje, tudo isso que está sendo construído, com uma grande vitória que nós tivemos. A Lei 10.741, artigo 81, inciso 3º, a Ordem dos Advogados tem que participar dessa discussão. Então, hoje eu sou feliz, por quê? Porque a nossa seccional valeu a pena todo esse tempo. Beleza. Porque a seccional hoje do Estado de Mato Grosso vai estar lá dentro participando. Está lá, é exatamente isso. Importantíssima, a OAB está presente. Participando de causas tão sérias, importantes como essa. Ai, quem dera se a nossa OAB nacional fosse também tão ativa assim, não fechasse os olhos para as coisas que estão acontecendo. Enfim, né? vamos. Olha, intervalo comercial, a gente volta no instante só. Muito bem, cá estamos de volta com Izandir Rezende. Os olhos do Izandir brilham quando fala das políticas de defesa à pessoa idosa. Eu gosto tanto disso porque a pessoa que vive aquele momento, que vive com intensidade tudo aquilo que acredita, vai em busca de cada ponto que diz a lei. Essa lei 10.500, você falou 10.741, a lei do idoso. A lei do idoso, ele sabe aquilo e faz com que aquilo lá seja obedecido e respeitado, né? Doutor Izandir, tu falou do doutor Glorioso, aliás, faz hora que você não vem aqui, né, meu chapa? Que é o desembargador Orlando Perry. Opa. Vou falar com ele essa semana, convidar ele para vir fala. aqui. O doutor Orlando, ele é fantástico, ele é uma pessoa assim, eu sei. Uma sensibilidade. Já veio aqui. Apesar que ele está meio bravo comigo, eu estou percebendo que ele anda bravo comigo, entendeu? Ele é palmeirense, né? Qual que é o time dele? Ainda bem. Ele é palmeirense? Não é, Lorena, eu bem que abandonei, mas sabe o que é? É muita coisa, é muita coisa.
Então, às vezes, você tem que optar, o que eu vejo? É muita gente, então é melhor você optar por um lugar onde você vai encontrar lá na frente uma melhor agilidade, maior solução. Então, eu acredito assim, que vai dar certo. Eu vou convidar para os próximos dias aí, porque eu quero falar das ILPIs, não é? Por conta, eu não lembrei do PRI, quando falou do PRI, eu lembrei das ILPIs aí, que tem uma definida aqui em Cuiabá, uma lá em Várzea Grande, e aí parece que são 8, não sei quantas aí, que são todas essas que serão construídas frutos de uma emenda constitucional ainda da saudosa Amália Barros, deputada federal do PL, que faleceu há 2 anos, e aí só que ela deixou já engatilhado aí essa emenda, salvo engano, de 48, 50... É um valor significativo. Inclusive, o doutor Orlando Perry foi um dos que provocou aí esse valor do repasse da delação, através do doutor Orlando. Então, assim, não sei, ele que articulou. Ele articulou, já articulou com a deputada e cobrou nessa reunião isso aí dos secretários. Eu sei, eu até comentei com ele, eu sei que isso depende muito dos parlamentos, não é? No caso, não sei se estadual ou os municipais, que eu sugeri que colocasse o nome da Amália Barros, não é? Pelo menos no da capital aqui, né? Para homenageá-la, porque ela tinha essa preocupação aí com os idosos, enfim, os deficientes também. E aí eu quero falar aqui falando de idoso, nós estamos no Setembro Amarelo, rapaz, e a gente fala muito das crianças. Ontem teve uma psiquiatra aqui, deu uma aula aqui de como se deve tratar o assunto, né? Só que os idosos muitas vezes não são nem citados. Ela citou, porque ela sabe a importância que tem, não é? De a gente cuidar da parte emocional, psicológica, psiquiátrica, não é? E há hoje algumas situações que se confundem, né? Alzheimer com Parkinson, com outras questões mais, demência, mas existe a depressão também, que atinge todo mundo. Idoso não é diferente, aliás, eu acho que é até mais delicado ainda. Dr. Veloso veio aqui uma vez, não faz muito tempo, ele dizia que, numa situação dessa, Lorenberg deve se lembrar de alguns casos, né, de um filho que que construiu um puxadinho no quintal, porque a nora não estava se dava bem com o pai, e aí lá onde era um galinheiro, deram uma arrumadinha lá, pintaram, mandaram o idoso para lá. E aí, depressão, isso acaba se tornando pior, antecipando, né? Já que a pessoa já é idosa, tem menos tempo de vida do que um mais novo. Como que vocês do Conselho têm acompanhado isso, especialmente no Setembro Amarelo? Temos e esse é um papel importante, muito importante, que é exatamente o papel do Conselho Municipal. Então é outro caminho que hoje nós, através do fundo estadual, estamos com valor lá de doação feito pela Bom Futuro, que é exatamente o investimento que nós estamos aguardando para trazer, professor Lorenberg, que é a capacitação. Capacitação. Precisamos de capacitação. O conselheiro municipal ele tem que saber o papel dele, assim como o conselheiro estadual. E o conselheiro que é representante do município, indicado pelo prefeito, ou o conselheiro que é aqui indicado num decreto pelo governador do estado, ele também tem que saber qual que é o papel dele nisso aqui. O papel da sociedade é exatamente ser um colaborador, em primeiro lugar. Segundo, nós temos que ser aquela pessoa vigilante. O meu vizinho pode denunciar? Pode e deve, porque você é sociedade. Se você está vendo um filho bater no pai ou na mãe, tem que denunciar. Então isso chama-se conscientização. Quem vai trazer essa conscientização? São os conselheiros municipais, porque eles vão ser capacitados para exatamente ele saber o papel dele e como ser um colaborador do gestor municipal ou do gestor estadual. Ok, Lorenberg.
Presidente, eu vou voltar na última frase do senhor do primeiro bloco, mas como nós estávamos no horário do intervalo e quando voltamos, passou batido. O senhor chegou, se eu tiver errado, o senhor vai me corrigindo sempre, o senhor falou que o Ministério Público prefere, quando o idoso lá no interior tem com a questão da saúde, o Ministério Público, ao invés de levá-lo para o governo estadual, para o Estado, leva ele para o prefeito. O prefeito não vai resolver, ou seja, vai jogar para frente algo que poderia ser muito mais rápido. E aí a minha pergunta é uma pergunta para provocá-lo no bom sentido sempre. O Ministério Público sabe que o prefeito não vai resolver, mas quando ele procura o prefeito, é para correr também do problema, é para não solucionar o problema ou para não ter problemas com o secretário de Estado ou com o próprio governador. Para empurrar com a barriga. A culpa foi minha, o Lorenberg tem razão. No primeiro bloco, lá ele estava dizendo e eu interrompi para chamar um intervalo comercial. E quando a gente voltou, esse fio da meada aí passou batido. É interessante que... Capciosa. Fique à vontade. Eu entendo o seguinte, que para o Ministério Público, quando ele ingressa na comarca do prefeito, o prefeito atende, professor. O prefeito atende. Por quê? Porque ela vem com uma ordem judicial. Ele entra com uma ação, o juiz autoriza, cumpra-se. O prefeito cumpre. A questão é, quem está pagando? Essa é a minha questão. Entendi. É o prefeito. A lei, a Constituição, a obrigação é do Estado. Por isso que o Estado tem a regulação. Então, quando nós falamos da saúde, eu vou citar aqui, professor Lorenberg. Nós temos hoje um hospital para mulheres, para crianças, LGBT, e nós não temos um hospital que atenda o cidadão idoso. E é a população que mais cresce nos últimos anos. Até agora nós não temos um hospital para dizer se esse hospital vai atender o cidadão idoso. Então, é o prefeito que é responsável por uma UTI a R$15 mil por dia? 30, 15, 25 mil? Não. Isso é papel do Estado. E o Estado, no seu orçamento, nas discussões lá na Assembleia, que agora é outro movimento interessante, professor Lorenberg, que vai começar a surgir exatamente essas discussões que a gente vai começar a correr para a Assembleia para mostrar para ele, no momento das discussões dos orçamentos, como é que nós precisamos discutir isso com a melhor clareza. Isso vai envolver quem? Os prefeitos, o momento do prefeito reclamar, porque ele tem que cumprir. Agora, qual é o papel desse meu prefeito? Lá naquele município, ele tem que ser vigilante e saber cada idoso, cada família que tem um idoso. Esse papel é a obrigação dele. Porque se ele não souber, ele não vai ter um controle dessa política pública social para com os entes do seu município. Mas não tem um cadastro já, onde já se pode, pelo qual, se é possível identificar se naquela residência ou naquela família tem idoso? Tem um cadastro aí, não tem? Tem um cadastro. Aí eu pergunto, ele está fazendo a visita? Ele está acompanhando? Ele está lá acompanhando para saber se realmente... Eu quero falar. É aí que entra o Conselho Municipal, junto com a Secretaria de Assistência Social. Aí eu chamo a atenção dos vereadores também, que tem o papel de fiscalizar, no caso do Estado, os deputados estaduais. E para encerrar o bate-papo, que já me falaram que eu tenho 5 minutos para encerrar o programa, eu já vou botar mais uma pimentinha aqui, porque assim, é tão raro ver um parlamentar, em qualquer esfera, se preocupar de destinar emendas para idoso. Não tem. Você vê, é muito raro. Quando é aquela mixaria chorada. Não é o caso de... Eu queria tanto que isso fosse assim, sabe, batido na época das campanhas eleitorais. Olha, vai ter isso, vai ter emenda para isso.
se for emenda, né? Ou uma propositura que beneficie, que crie. Você também vai envelhecer, se tudo der certo, você também vai envelhecer, deputado. Já não é velho, né? Já não é ou vereador. Então, assim, tem meio desleixado, meio empurrado. Você não acha que essa discussão tinha que ser mais cobrada junto ao parlamento? Eu vejo assim, hoje os parlamentares têm uma assessoria ultrapassada. Acho que a maioria, não estou dizendo maioria, são poucos deputados hoje na capital que têm uma boa assessoria, que é a visão. Então não adianta você chegar num gabinete onde o deputado ele só cuida do esporte. Pois é. Eu vou no outro, ele só cuida... Educação. Eu vou outro, só cuida da saúde. Quer ver o que o deputado podia exigir, o vereador também? Geriatra. Unidade pública tinha que ter geriatra, porque você falou que está aumentando a população idosa. Você vai lá e empurra para um clínico geral, quer dizer, não tem, tinha que ter um limite mínimo, tinha que ter um percentual mínimo que obrigasse as unidades de saúde pública, que o município ou do estado, ter geriatra lá para acompanhar quando aquela pessoa for lá, aquele idoso for lá, ser bem atendido, melhor diagnosticado. Você saber que você tem um médico que vá atendê-lo. Aí nós precisamos, que eu vou dizer aqui para fechar, uma central, professor Lorenberg. Enquanto o governo do estado, eu acredito que, eu não vou dizer se Mauro Mendes, o governador Mauro Mendes, vai dar tempo para ele realizar, mas eu tenho a certeza que ele vai abraçar essa ideia da central. E o que é isso? A central, nós precisamos fazer um local com estrutura para que receba todo o nosso idoso, em primeiro lugar. E nessa central, ela tem que ser exatamente um guarda-chuva para todos os polos responsáveis interligados nos demais municípios. Central do idoso. Central do idoso. O que você falar no estado e precisar, você vai vir nessa central. E essa central vai te direcionar em questão de um clique para que esse idoso seja encaminhado. Ótimo. Então, eu vejo isso com um futuro muito breve. E eu estou otimista, professor. Eu estou otimista. Tem que ter vontade política. Não, tem que ter vontade política e eu vejo que hoje, da maneira como está se caminhando, exatamente esse trabalho que o desembargador está fazendo, eu falo o seguinte, o que o desembargador está fazendo não é uma obra que vem de cima. Eu quero discutir isso. Isso é chamar para si uma responsabilidade, correto? E ele é um desembargador, e ele pode. Em Barra, para finalizar, eu estive agora em Barra, inauguração do ELPI. E cheguei lá e eu tive a graça lá de rever os antigos deputados. E aí você percebe o que é a maturidade de um homem que você teve a oportunidade de conhecer quando jovem, porque ele tem a sua mesma idade, faixa etária, e o pensamento dele hoje, professor Lorenberg, é algo sublime. Porque ele percebe que tudo é vaidade, professor. Nós não vamos levar nada daqui. Então, será que nós não podemos iniciar a arrumar isso enquanto você é jovem? Não arrepender lá na frente, a hora que você tiver nos 60, 62. Está faltando a espontaneidade. A espontaneidade. Tem que tomar iniciativa e ir lá, colocar emenda, propositura e tudo mais. Agora, tudo na base da forçação aqui. Essa questão das ILPIs. A Maria Barros com emenda lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Lá, a questão da criança, o Tribunal de Contas, na questão da ILPI, lá, teve que doar um terreno para construir aqui em Cuiabá. O Tribunal de Contas também, por conta das crianças, teve que ir lá bater duro para construir creche, quer dizer, tudo na base da pressão. Da pressão. Eu gostaria muito de continuar, mas não tem como mais, o programa pirou, a gente tem que cumprir o horário de rede. Eu quero agradecer de coração aqui, parabenizar esse homem, cujos olhos brilham quando defende a pessoa idosa. É disso que nós precisamos. Zandir Rezende, muito obrigado. Obrigado. E esse espaço continua a posto para bem informar. Eu quero te agradecer, Paulo, para você também, professor Lorenberg. É um prazer, como eu disse, eu sinto à vontade. E mais uma vez convidar vocês aí para o dia 24, 25 e 26, participar conosco, toda a sociedade, principalmente você que é idoso, 60 a mais, vai lá, está conosco para nós discutir. Aonde que vai ser? Vai ser ali no CDL. 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 Ok. Tá ok? Um abraço, obrigado, Lorenberg. Até a segunda-feira. Segunda-feira, o deputado federal vai estar conosco aqui, lá, do PL, o Rodrigo Dazaelli.
ao vivo, Rodrigo Dazaelli, no Opinião de segunda-feira. Tenha um bom fim de semana, as pessoas jovens, idosas, enfim, todos que estão aí. Prudência, parcimônia e que o zeloso guardador cuide bem de cada um de nós, não é? Que estejamos juntos na segunda aqui. Fica bem, fica com Deus também.